Então vamos lá, boa noite, meu nome é Edson, iniciaremos agora um módulo para o CADAR da língua portuguesa, a redação nós já iniciamos, então hoje nós vamos ter a nossa primeira aula falando sobre linguagem, tá bom? Linguagem é o primeiro assunto a ser estudado, infelizmente, por carga horária e tal, alguns cursos não gostam de trabalhar com a linguagem primeiro, mas é muito importante que nós trabalhemos com a linguagem, porque da linguagem surgem outros elementos. Então, a primeira coisa que nós temos que saber a respeito da linguagem, que a linguagem é a capacidade humana de comunicação, né? Então, o que acontece? Antigamente, nas provas de concurso, principalmente concursos militares, quando você tinha uma prova de linguagem, você só tinha texto. Texto. E a aeronáutica foi uma das primeiras forças a mudarem essa formatação de prova. Então você pega uma prova da aeronáutica hoje, a linguagem é mista. Você tem o texto, você tem a charge, né? Você tem às vezes poemas misturados, você tem quadros ali, imagens de quadros. Então é muito interessante essa formatação da aeronáutica. Tudo bem? Então linguagem é a capacidade que nós temos de nos comunicar. Nós entendemos que quando nós fazemos a nossa comunicação, nós escolhemos um conjunto de signos, né? E esse conjunto de signos, ele é capaz de fornecer uma determinada língua. No caso agora, o que eu estou falando, eu escolhi a língua portuguesa, mas não quer dizer que ela seja feita somente por sons, né? Ela pode ser feita por gestos, ela não precisa ser exatamente feita por palavras. Nós temos o caso das libras. Então nós temos a linguagem, que é universal, nós temos a língua, que é uma convenção social, uma escolha de códigos, né? Se eu soubesse aqui outros idiomas e fosse pertinente, talvez desse aula em outro idioma, né? E também a fala. A fala, ela é uma capacidade humana individual. Tá ok? Então cada um tem o seu jeito de falar. Por mais que você seja mineiro, carioca, paulista, e você ache que nós temos a mesma fala, só que aqui o controle. Não, o controle da. Tá ligado. Verdinho, tá ligado. Só o passador, por favor. Então o que acontece? A fala é individual. Então, por exemplo, eu morei em São Paulo. Você morou em outro lugar sem ser no Rio? Não, você já morou em outro lugar sem ser no Rio? Morou? Mas dentro do estado, já morou? Não, então, eu já morei em São Paulo. Quando você tem essa experiência de morar em outros lugares, acaba que isso interfere na sua fala. Por exemplo, se a sua família é uma família com mais idade, por exemplo, eu fui criado pela minha avó, né? Então isso interfere também na minha fala. Se você tem uma relação muito com os jovens, isso também interfere na sua fala. Então o que acontece? A fala é uma capacidade individual. A linguagem é uma capacidade universal, né? Por mais que você pegue uma pessoa que esteja acamada, sem movimentos, né, e se convencione um tipo de comunicação, seja piscando os olhos, seja... Obrigado, tá? Seja mexendo com o dedinho e tal, isso é uma linguagem. Tá ok? E a fala não, a fala é uma capacidade individual, tá bom? Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente sempre pensou em prova de militar como aquela prova totalmente texto. E ainda é um pouco assim por parte do Exército, né? E até a formatação da Marinha, com todo respeito, mas é muito deficiente. Você pega a formatação da Marinha, a formatação da a aeronáutica dá um banho, né? São letras diferentes, estrutura diferente, divisão de páginas. Então assim, a aeronáutica está de parabéns em relação à formatação, tá bom? Então nós temos aí 3 elementos que temos que ter em mente. Primeiro é a linguagem, né? Que é o aspecto geral, a capacidade universal que nós temos de nos comunicarmos. Depois nós temos a língua, que é o conjunto de códigos, né? Seja um código verbal, não verbal, um gesto, uma palavra, que é uma convenção, nós escolhemos. E nós temos a fala, que é um aspecto individual. Você é carioca? Eu sou carioca. Você é carioca? Então nós 3 somos carioca. Mas você vai notar que um tem mais gírias, outro tem mais um tecnicismo. Por exemplo, vamos dizer que meu amigo aqui, na família dele, todo mundo é dentista. Então ele já tem uma carga, né? Então às vezes ele carrega um jargão técnico e tal. Ou então na família dele, o pessoal é mais idoso, não? Então ele tem um controle maior dessa parte de gírias e tal. Porque a fala, é claro que ela é adaptável. Se você está no seu trabalho, no quartel, conversando com uma autoridade militar, você vai assim, senhor, não, senhor,
com licença coronel, com licença brigadeiro, permissão para entrar e tal. Mas se você está no futebol, jogando seu tênisinho lá e tal, você manda essa bola aí, irmão, não é verdade? Então o que acontece? A fala é adaptável, mas de carga ela é individual, tá bom? Só um breve momento. E aí há uma coisa importante, que sempre tem um enunciado da aeronáutica, né? E as pessoas não sabem. Às vezes, você até acerta a questão, só que você não sabe esses caras aqui, né? E direto tem no enunciado da aeronáutica, que é o signo, o significado e o significante. Tá ok? Vocês já ouviram falar nisso? Signo, significado e significante? Já ouviram? Quem geralmente estuda a parte da área de psicologia, psiquiatria, geralmente ouve falar nesses três camaradinhas aqui, né? O que acontece? Quando nós nos comunicamos, nós criamos sentidos, criamos figuras, né? E nós temos o signo linguístico. O que é o signo linguístico? É aquela comunicação que é recebida e ela é entendida, né? Então o signo linguístico é a junção da parte material com a parte imaginada. Eu vou deixar mais claro isso para vocês. Deixa eu pegar esse piloto aqui, né? Para tentar aqui desenhar. Não sou bom de desenho. Deixa eu tentar aqui desenhar para vocês. Por exemplo, vamos dizer que tem duas pessoas conversando, né? Você tem um carinha aqui, né? Tem um cara aqui conversando e você tem um outro cara aqui, né? Conversando aqui, beleza? Você tem um cara aqui conversando, né? Tranquilo. Quando esse cara imagina, por exemplo, um livro, ele imagina um livro, né? E ele fala para esse cara, livro, né? Aí o som sai, né? Beleza? Sai lá pelo aparelho fonador, chega ao ouvido desse cara aqui. Quando esse cara fala livro, ele tem dentro da cabeça dele um significado, que é esse aqui, o livro. Pode até ser que não seja o livro que o outro cara esteja falando, mas ele fala livro. Quando esse cara recebe o som, né, do ouvido, que é a parte material, ele está recebendo o significante. Quando ele consegue receber esse significante e dentro da cabeça dele ele cria a imagem de um livro também, aí sim ele cria um significado, que ele conseguiu criar a imagem. Então você tem a voz que passa pelo aparelho fonador, que ela é codificada, né? Você tem a parte imaginada e você transforma essa parte na parte mecânica. Aí sai por ondas sonoras, né? O canal é o ar, aí beleza. Chegou no ouvido desse cara. Esse cara recebeu a coisa e criou uma imagem. Essa junção da parte concreta, que é a parte significante, com a parte imaginada, cria o signo linguístico. Tá ok? Isso acontece muito. Alguém que tem filho pequeno? Não. Para quem tem filho pequeno, por exemplo, quando você tem filho de 3, 4 anos, ele fala, papai, o que é observação? Papai, o que é reticência? Papai, o que é não sei o quê? Porque ele só tem o significante, ele não tem um significado, entendeu? O significado vai ser construído por experiência, por amostragem, entendeu? Pela experiência de visão, de televisão, de mídia, experiência familiar. Então, essa junção do significante com o significado vai criar o signo linguístico. Tá ok? O significante é a parte material. Essa parte material ela não precisa só ser falada, não. Por exemplo, se você está lendo um livro muito técnico, qual é a sua área, por favor? Odonto também? Então, aí você tem uma coisa muito técnica. Você está fazendo uma pós e tal, vou fazer uma pós, né? Aí você pegou um livro, pegou uma parte muito técnica. A partir do momento que você lê aquilo ali e não consegue imaginar o que seja, você só tem o significante. Você tem a parte material, que é o texto do livro, mas você não consegue imaginar. Aí o que você faz? Eu não sei se vocês têm dicionário técnico, alguma coisa assim, né? Você vai atrás de um dicionário técnico, ou até de um amigo mais experiente, fala, pô, cara, o que é isso aqui? Não é verdade? Aí o cara, pô, isso é isso. Aí você, opa, eu tenho um significante, agora eu tenho um significado e pronto. Beleza? Agora a língua é arbitrária. Possa ser que o emissor cria um significado, emita um significante, e o receptor receba aquele significante, mas cria um significado diferente. Tá ok? Isso acontece. Tá? Até porque a palavra ela é polissêmica, ela tem vários significados, né? Então você pode, de repente, falar assim, batata, né? E o cara fala, pô, mas um pensa que é verdura, o outro cara pensa, não, tua batata tá assando. Tá entendendo?
Pô, batata vai chegar aí, batata é teu amigo, entendeu? Então, assim, a língua é polissêmica. Mas sempre no enunciado da aeronáutica vai falar assim, levando em consideração o signo linguístico e a capacidade que uma palavra tem de possuir vários significados, escolha qual a questão abaixo possui valor polissêmico. Se você não sabe o que é significado, você fica meio você fica meio lá, meio cá, porque você sabe o que é polissemia, mas você não está entendendo. Então agora você já sabe que significado é a parte imaginada, é a ideia, né? O pessoal até fala assim, imagem acústica, né? Verdade? Então você criou um significado, beleza. Tudo bem? Por exemplo, meu amigo fala assim, Edson, pô, tem uma casa lá em Angra, vamos comigo lá para passar um final de semana lá? Beleza. Eu chego e imagino uma casa legal, né? Pô, cara, tem uma casa em Angra, beleza, deve ter uma piscininha e tal. Quando eu chego lá, aí chego lá e vejo uma mansão. Eu criei o significado, não é verdade? Você tinha a casa na sua mente, já sabe qual é a sua casa e criou. Mas não deixa de ser uma coisa que não seja arbitrária. Eu imaginei uma casa, tudo bem? Tranquilo? Às vezes acontece também, por exemplo, você vai trabalhar no hospital, trabalhar numa clínica, aí você fala assim, pô, cara, eu tô trabalhando com o Capitão Sérgio, né? Aí, só que o que acontece? No militarismo geralmente tem um nome de guerra, para evitar justamente você criar um significado diferente, né? Para evitar a confusão, né? Aí você fala assim, pô, cara, pô, vê lá com o Capitão Sérgio, só que às vezes tem o Capitão Sérgio, tem o Capitão Sérgio Barcelos, tem o Capitão Sérgio M, tá entendendo? Tem o Capitão Sérgio B, né? E aí você vai e faz com a pessoa errada. Por quê? Você recebeu um significante, mas o significado que você criou era outro. Você está entendendo? Então é bem interessante você ter esses três conceitos na cabeça, porque a prova da aeronáutica cobra bastante. Tá bom? Então vamos lá? Bem, nós aprendemos então que o significante é a parte o quê? Material. Então se eu falo bola, né? Se eu falo aqui, bola, e você imagina uma bola, realmente você tem um significante, que é a parte concreta, seja escrita ou falada, e você tem a parte idealizada. Não quer dizer que bola só seja esse objeto aí, né? Bola pode ser um amigo teu que tem apelido de bola, bola pode ser uma ajuda, né? Você está lá na academia malhando e você fala, pô, cara, me dá uma bola aí, né? Por causa da polissemia, né? Então, mas quando você tem a junção da parte concreta com a parte imaginada, você tem o signo linguístico. O que é signo linguístico? É a junção do significante com o significado, tá bom? Cuidado, gente, que às vezes a questão é até fácil, mas você não tem um conceito, entendeu? Então, cuidado aí, gente. Bem, como hoje essa aula vai ser dedicada à parte da linguagem, um conceito que é muito importante nós termos é a questão do tipo de linguagem ou forma de linguagem. Geralmente vem como tipo de linguagem. E aí a pessoa confunde com função de linguagem e às vezes até mesmo com figuras de linguagem, né? Então, tipo ou forma de linguagem é uma coisa, figuras, função de linguagem é outra coisa. Tranquilo? Bem, na nossa literatura, né, assim, ampla, nós temos aí a linguagem verbal, não verbal e mista. Só que tem um probleminha. Lá no livro do professor Cereja, que estava na banca, quando sai a bibliografia, que às vezes dá louca, não sai, não é verdade? Sai o livro do professor Cereja e ele inventou uma tal de linguagem digital, né? Só que ele não explica o que é, né? Não sei se linguagem digital é uma linguagem de programação, se é uma parte do sistema binário, 0 e 1, ele não explica, né? Então, nós vamos ficar aí com essas três, tá? Primeiro, linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela linguagem que se utiliza somente de palavras. Então você chegou na questão, pegou um textinho, verificou que ele só tem palavras, você vai falar assim, essa é uma linguagem verbal. Olha o exemplo aqui, você tem uma citação da Mafalda, daquela personagemzinha, né? Você não precisa ler na hora da prova. Se ele está te perguntando qual é o tipo de linguagem, não é para você ler o texto, é só para você verificar se aqui existe outro elemento que não seja a palavra. Aqui existe outro elemento sem ser palavra? Não, então isso é uma linguagem o quê? Verbal, tranquilo? Agora, o que seria a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é aquela que se utiliza de outros meios de comunicação que não sejam as palavras. E se tiver uma palavra aí, não é linguagem verbal, a gente vai aprender ainda, tá? Mas na linguagem não verbal só pode ter elementos, símbolos, outras expressões, mas que não estejam presentes a palavra. Agora vocês têm que prestar atenção no seguinte. Deixa eu ver se o som está direitinho, né? Vocês têm que prestar atenção no seguinte. Eu tive uma aluna aqui no Rio de Janeiro, né?
quando cai uma questão dessa, ela marcou linguagem mista, né? Aí eu falei, cara, como é que você erra uma questão dessa e tal? Ela falou assim, mas olha aqui, ó, tem uma palavra aqui. Gente, a assinatura do autor da charge não é linguagem mista, é a assinatura, tá fora do desenho. Você tá entendendo? Mesmo que esteja aqui dentro, não é uma onomatopeia, um pluct, blim blom, toque toque. Eu tô falando a assinatura do autor. Você tá entendendo? Então, nesse caso, a assinatura do autor, mesmo que esteja dentro do desenho, você desconsidera, tá bom? Então, assinou lá, pô, não, isso daí não faz parte do desenho, tranquilo? Então, linguagem não verbal é aquela que não tem palavras. E linguagem mista? A linguagem mista é a junção. Se eu verifico que tem a presença de palavras e tem a presença de outros símbolos, né, aí é uma linguagem mista. A charge não é uma linguagem mista? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, é uma linguagem o quê? Mista. Beleza, gente? Então, vamos fazer um flashback aí, que a nossa amiga chegou? Bem, falando de signo, significado e significante, é muito presente nas provas da aeronáutica ter esses três termos: signo, significado e significante. O signo linguístico, na verdade, é a junção do significante, que é a parte material, ou a fala ou a palavra escrita. E o significado é aquilo que nós imaginamos quando nós ouvimos ou lemos alguma coisa. Essa junção nós chamamos de signo linguístico. Aí nós começamos a estudar tipos de linguagem ou formas de linguagem. Os tipos de linguagem são três. Entendimento majoritário, tá? Verbal, só palavras. Não verbal, não pode conter palavras, tá? E o misto, palavras e outros elementos. Tudo certo? Tudo tranquilo? Qualquer coisa no vídeo vocês... Se por um acaso tiver uma assinaturazinha ali no autor, ali no final, que só tem só imagem... a assinatura do autor não é considerada a palavra, porque a palavra que tem pertence àquela interação, por exemplo. Se a Mafalda tivesse um balãozinho aqui e ela estivesse falando assim, putz, entendeu? Só um putz. É misto. Entendeu? Ou então, oi, ou um Azinho com H, aí seria misto. Mas a assinatura do cara não pertence ao... Essa manifestação não pertence ao desenho. Tranquilo? Beleza? Então, ficou tranquilo para vocês? Beleza. Vamos fazer essa questãozinha aqui juntos, para a gente acertar? Essa questão aqui foi uma prova oficial da Aeronáutica 2013, do pessoal que já é lá de dentro, né? Pessoal que é sargento e suboficial, né? Olha como é que caiu. De acordo com o Cereja, Mário Galhães e Cleto, 2012, um texto é o produto final de toda enunciação. Considerando essa posição, aponte a alternativa que melhor enquadra o texto quanto ao tipo de linguagem utilizada. Gente, se você sabe o que é tipo de linguagem, você não erraria essa questão. Tá entendendo? Você não precisar nem saber a questão. Aqui eu não sei o que é mais fácil. Se você entender, nem precisar olhar e entender que isso aqui é uma linguagem mista, que você olha e já sabe, ou se você sabe o que é tipo. Na época, muita gente veio falar comigo, pô, que troço é esse e tal. Pô, eu pensei, o que acontece? Ó, letra A, mista, letra B, fática, letra C, expressiva, letra D, metalinguística. Gente, essas três opções aqui, não se trata de tipo, é função da linguagem. Tá entendendo a jogada? Então, assim, não dava para errar, é função da linguagem. Agora, vamos dizer que você não esqueceu que seja função da linguagem, tá? Você sabe que quando eu tenho a presença de palavras e outros símbolos, o tipo de linguagem só pode ser o quê? Mista. Tranquilo? Então você tinha duas opções aí para acertar essa questão. Beleza? Conseguiu entender? Vamos lá. Hoje a gente vai detonar em linguagem. Vamos pegar tudo de linguagem. Essa questãozinha aqui, ó. Cuidado, gente. Antes de nós começarmos a fazer essa questão, é o seguinte. Antigamente, as provas militares realmente só tinham texto, entendendo que texto era só o contido por palavras, né? E hoje a gente sabe que texto é mais do que isso. Texto é qualquer manifestação dentro de uma comunicação, tá ok? Se tem uma imagem, né, de uma enfermeira com um dedinho na boca, não precisa estar escrito silêncio, isso é um texto. Se tem um quadro, isso é um texto,
tá ok? Então texto é uma coisa mais ampla do que nós entendíamos antigamente. E aí o que acontece? Veio no Exército até mais presente na prova dos oficiais, porque tem o livro do Preconceito Linguístico, do Marcos, então ele está começando agora a cobrar mais essa parte de preconceito linguístico. Mas na aeronáutica já se fala indiretamente. Né? O que é o preconceito linguístico? É você achar que a linguagem verbal é mais importante do que a linguagem não verbal, e vice-versa, entendeu? Mas eles tendem a te empurrar para você achar que a linguagem verbal é sempre mais importante que a linguagem não verbal, tá? Então, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, elas são importantes. Então, quando você for fazer uma questão, o cara está falando assim, olha, a linguagem não verbal pode ser desconsiderada? A linguagem verbal pode ser desconsiderada? Cuidado, tá bom? Porque às vezes ele coloca predominantemente um tipo de linguagem, e aí coloca uma linguagem verbal pequena, uma onomatopeia e tal, ou faz vice-versa. Coloca um texto gigantesco em linguagem verbal e coloca uma, tipo, não sei se vocês já leram Fábula, né? E coloca uma formiguinha pequenininha, né? É uma linguagem mista. Tudo bem que tem uma formiga pequenininha. Então, cuidado com isso daí, tá bom? Vamos fazer isso aqui juntos? 2. Com base no texto acima, pode-se concluir exceto. Gente, caiu exceto, você tem que marcar, né? Na hora da prova fica difícil, né? Eu tenho um amigo que ele fala que isso daí veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidado, né? A linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos? E aí, gente, olhando esse desenho, sim ou não? Olha, macete é sempre falar que sim, esse é o macete, tá? Agora vamos entender, olha só, você tem escrito assim, projeto antinepotismo, vamos ver só a linguagem verbal primeiro? Só a linguagem verbal. Você tem projeto antinepotismo, aí você tem um bonequinho, né, falando assim, propõe o parêntese neste parágrafo. Aí o outro bonequinho, de primeiro ou segundo grau. E aí, gente, acabamos de ter essa aula sobre significante e significado. Esse cara aqui jogou um significante, esse cara aqui criou o significado esperado por esse cara aqui? Não, não é verdade? Esse cara aqui está falando algo em relação a quê? Ao texto, à pontuação, não é verdade? E esse cara aqui está falando algo de interesse particular, não é verdade? Então houve um probleminha aqui na relação de significante e significado, para você ver que nem sempre a gente consegue, dentro de uma relação de comunicação, criar o significado desejado pelo emissor. Tudo bem? Beleza, se tivesse só a linguagem verbal, o texto seria completo? Você conseguiria entender bem? Até entenderia, mas era completo o entendimento? Não. Quando você coloca esses dois bonequinhos, um carimbo gigantesco, que representa geralmente a administração pública, né, e a burocracia, né? O bonequinho de terno, o outro bonequinho de terno. Eu não sei se isso aqui é uma xícara de café, o que é isso daqui, né? E um monte de folha, na verdade. Então você ainda ironiza com a situação, tranquilo? Então é claro que uma linguagem complementa a outra, né? Ficou muito mais interessante esse texto assim, não é verdade? Então, a linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção do texto. Sempre! Imagina, gente, se eu desse aula aqui, assim, sem mexer com os braços e falando igual o nosso ex-presidente, Michel Temer. Vamos agora aprender a linguagem. Não ficaria pior, na verdade? Eu tenho que me mexer um pouquinho, carioca, o jeitinho carioca de ser. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece na linguagem geral, seja numa charge, né, num quadrinho, numa tirinha, seria muito mais interessante, beleza? Então, a linguagem não verbal, apesar que desculpa, tá? O nosso ex-presidente Temer, ele faz sempre assim, né? Tipo Silvio Santos, né? Então, é linguagem mista, né? Vamos lá. A linguagem não verbal é desnecessária para o entendimento do texto? E aí, gente? É desnecessária? A linguagem não verbal é desnecessária para o entendimento do texto? Não, gente, necessária. Necessária, gente, sempre necessária, né? O cartoon é uma crítica? Aí não é conhecimento muito de língua portuguesa, é conhecimento de mundo, né? Cartoon é a crítica, cartoon é a crítica, na verdade, né? Então, a linguagem não verbal é aquela que se utiliza de qualquer código que não seja palavra? A linguagem não verbal, olha aqui, ó, na hora da prova marca, tá? Que bate um caboclo em você assim estranho, tu começa a dar um branco, né? A linguagem não verbal é aquela que se utiliza de qualquer código que não seja palavra? Sim, porque se tem palavra, não é mais linguagem verbal. Pode ser mista, pode ser, não é verdade? Então, linguagem não verbal é aquela que utiliza de qualquer código, beleza.
Placa de trânsito, não tem placa de trânsito? Né? Tem aquele setinho, não precisa ter palavras às vezes ali, né? Enquanto a linguagem verbal utiliza a palavra, seja oral ou escrita, para estabelecer a comunicação. Certinho, ele deu os dois conceitos. Então, só pode ser que letra, gente? Ele quer o falso, né? Então, ele quer a errada. Então, a linguagem não verbal é desnecessária, né? Na verdade, ela é necessária, né? Tranquilo? Então, letra B de bola. 3. O texto acima é um bom exemplo de linguagem mista. Já falou que é linguagem mista, não vai brigar com o cara da banca. É aquela que simultaneamente utiliza a linguagem verbal e não verbal. Diversos suportes são empregados para esse tipo de linguagem. Exceto, olha o exceto aí de novo, ó. Exceto. Beleza. Aí, gente, o que acontece? Concurseiro, que é concurseiro, não tem que ficar no si não, tá? Tem que concurseiro. Eu tive um professor que ele falava assim, ó, se você acertar todas as fáceis, todas as médias, não precisa acertar as difíceis para passar no concurso. Ele tinha razão, né? Porque a pessoa que complica muito acaba ficando reprovado. Gente, de regra, né? Ele está falando assim, o texto acima é um bom exemplo de linguagem mista. É aquela que simultaneamente utiliza a linguagem verbal e não verbal. Diversos suportes são empregados para esse tipo de linguagem, exceto. Então ele quer mista, não quer mista? Ele quer mista, né? Mas ele fala exceto. Beleza. Dicionário é misto, gente? Aí você vai falar, ah, mas eu tenho um dicionário de inglês que tem book, aí tem um livrinho. Aí tem uma figurazinha. Pô, mas de regra, gente? Não é verdade? Então o dicionário não é misto, é filme. Ah, mas eu gosto de Charlie Chaplin, eu gosto de Carlitos, lá não tem... Pô, mas às vezes tem, né, tem um textinho na tela, ele tem que ter a legenda. Tem que ter, não é verdade? Então, o filme de regra é linguagem mista, né? Outdoor. Ah, mas eu vi um na rua uma vez que não tinha nada, era só cores. Aí você vai pegar a exceção sempre, entendeu? Cartazes de publicidade, de regra, né? Então, gente, só pode ser que letra? Letra A, tá bom? Vamos ficar fera em linguagem. 4. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar. Agora que é correto, né? Vamos lá, gente. Tá vendo a tirinha? Não deve ser nem tirinha na lógica, né? Que tirinha geralmente é a figura menor, né? Utilizada aí para cobrir o espaço do jornal, né? A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? E aí, gente, o que vocês acham? A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Não, aí não está falando que isso é desnecessário não, tá, gente? Está falando se é principal ou não, né? Qual é a linguagem principal aqui para o entendimento? A não verbal. A não verbal. Ele não está dizendo que é desnecessária, mas só que ele está falando que é verbal, não é a verbal, é a não verbal. Aqui, gente, não é preconceito linguístico, aqui é predominância de linguagem, tá? Às vezes você tem um que predomina a linguagem não verbal, às vezes você tem que predomina a linguagem verbal. Nesse caso aqui, ó, a linguagem que predomina aqui é não verbal, mas não quer dizer que a verbal seja desnecessária. Tranquilo? Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão? Ah, tanto fez, tanto faz. Tira essa linguagem daí. Tira isso daí. Dá para entender sem? Aí que é a questão do preconceito linguístico. Lembra que eu te falei? O que acontece? Eles vão sempre jogar isso com você, né? Eles vão falando assim, olha, se não tivesse aqui o fora, né? Tivesse só o bonequinho fazendo assim. Olha, se tivesse essa letrinha aqui, ó, não quer dizer que é mista, tá? É o nome do cara, tá bom? Não tivesse o fora, né? Não tivesse o slash aqui, né? Isso aqui seria uma linguagem... Dá para você entender? Gente, a questão não é entender parcialmente ou entender. A questão é o seguinte... Quando você tem os dois, o entendimento é imediato. É igual quando você produz um texto na aula de redação, e aí você chega para o professor e fala assim, eu quis dizer. Se você falou eu quis dizer, ferrou. Porque não precisa você quis dizer, ele vai ler e tem que entender. O entendimento ele tem que ser imediato. Entendeu? Então quando você vê um gato aqui e um cara com livro fazendo assim, é claro que você não vai pensar que ele está pedindo um carona ali, não é verdade? Ah, me dá carona. Mas quando coloca fora, o entendimento é imediato. Na verdade? E aqui, ó, vamos dizer que essa tirinha esteja no jornal, ou esteja num livro, que de repente dificulte. Se não tivesse esse slash aqui, dava de repente para você ver com um desenho que foi uma
unhada que esse gatinho deu e ele caiu, poderia até entender. Mas o dislexo não ficou muito mais tranquilo de você entender? Não facilitou? Então o que acontece? Cuidado, tá, gente? Geralmente as pessoas marcam essa daí. Você vê que é predominantemente uma, então desconsidera a outra. Tá entendendo a jogada? Então, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão? Faz sim, gente. Faz diferença sim. Faz pouca diferença? Sim, mas faz diferença. Tá ok? Beleza? É igual as meninas, né? Passa um batom, chega pro namorado, pro marido, e amor, tem alguma coisa diferente? Não. Você tá com os dois olhos, com o nariz, com a orelha, tá tudo igual. Faz diferença sim, né? O batom também faz diferença. Vamos lá, C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? Com certeza. Isso é o clássico, gente. Isso vai cair na prova de vocês e você não pode dar mole, entendeu? Isso é o clássico, sempre, tá? Um ajuda o outro. Tranquilo? D. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão? Aí só se fosse um psicodoido, né? Você pega essa imagem aqui, coloca aqui, pega essa daqui, coloca aqui, pega essa daqui, coloca aqui. Teria lógica? Você está entendendo o que ele está dizendo? Você pega essa imagem aqui, coloca aqui, pega essa daqui, coloca aqui, pega essa daqui, coloca aqui. Claro que vai influenciar, gente. Há uma ordem cronológica ali, né? Então, qual é a letra? Que é a certa? C de casa, né?